Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. Você pode chegar aqui, no primeiro comentário tem um link, vai lá, faz a sua aposta, primeiro faz o seu cadastro, aí você faz a aposta, coloca a palavra Ave Mais, e você vai ganhar um dinheiro, porque você vai dobrar, colocando 100 vai para 200, colocando 50 vai para 100, e aí você tem uma grana legal para poder apostar. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Antes da gente começar o comentário, eu quero lembrar mais uma vez da promoção que a gente tem com a GoCase, que tem umas capinhas personalizadas maravilhosas que você faz para o seu celular. Você tem aqui embaixo na descrição desse vídeo um link, você vai direto para a página do Vasco. É um produto oficial, você vai dar grana para o Vasco, você está ajudando o clube. E aí você tem de todos os formatos, tem para iPhone, Samsung, Xiaomi, para todos esses tipos de celular, sempre Motorola, para todos eles, sem problema. E aí você pode customizar. Eu, por exemplo, tenho um aqui que tem, na verdade eu tenho um que tá no meu celular nesse momento, que tem as minhas iniciais aqui. Então você pode colocar, de repente, um nome, pode colocar alguma coisa, é bem legal. E você, indo aqui, você tem o cupom GOVascaínos. E aí você colocando, você tem 5% de desconto. E eles ainda têm uma promoção. Você comprando 4, você ganha 2 de presente. Então se você comprar 4, ganhando 2 e colocar ainda os 5%, você tem um descontaço maravilhoso para você ter a sua GoCase e poder enfeitar o seu celular para você andar por aí com a capinha da GoCase do Vasco da Gama. Gente, eu ontem à noite tive um momento de alegria, um momento de êxtase. Eu sou muito fã de música, gosto muito de música, sou movido à música, mas é claro que música da minha época sempre faz muita diferença e tive um prazer enorme para os contemporâneos e fiquei tão feliz de ver tanta gente, não só da minha idade, mas muitos jovens, como minha filha, por exemplo, e outros jovens, curtindo o show da banda norueguesa A-ha, aqui no Rio de Janeiro, durante 1h40, lindo, maravilhoso, um show que me traz muita paz e que me renova as energias. Mas é claro que eu trabalhei ontem, tanto é que deixei uma matéria gravada para o News com as informações referentes à visita do Paulo Brax, que é o novo gestor da SAF, da futura SAF do Vasco, junto com os executivos da 777 ao CT Moacir Barbosa e também na reunião que ele teve comandando com o Andrei e principalmente com o pai do Andrei e os empresários querendo que o Andrei fique, reconhecendo que o Andrei recebe muito pouco no Vasco. Enfim, já meio que arregaçando as mangas, só que o problema é que ele arregaça sem poder agir. Ele está ajudando, já começa a ajudar. Sentou com o Carlos Brasil, passou as ideias, o Carlos Brasil disse que tem as dificuldades financeiras, e ele disse, olha, vamos ter criatividade, vamos correr atrás, viu? Os jogadores lá que estão à parte, como MT, como Vinícius, como Laranjeiras, fazer negócio, fazer troca, tentar fazer alguma coisa, fazer dinheiro nesse momento. É o que o Vasco mais precisa. Mas eu desliguei o celular, desliguei e saí daqui com uma dúvida, porque, é claro, nada disso vai andar se não acontecer a cassação da liminar, que foi conseguida pelo deputado Fábio Silva, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, junto ao TJ do Rio de Janeiro. A liminar, ela paralisa os ritos da SAF. Há uma ordem judicial para que o Vasco mostre os contratos da SAF aos sócios. O Vasco recorreu e eu, ontem, depois que saí, liguei o celular e vi lá que a desembargadora Lúcia Regina não se julgou tranquila, né? Sob suspeição, porque ela foi a mesma que deu o ganho de causa ao Vasco na briga com o Flamengo pelo uso do Maracanã. Acho até que ela tem razão. De repente pode-se dizer que ela está favorecendo muito ao Vasco, né? Enfim, ou está julgando muitos casos do Vasco. E aí eu vejo as manifestações daqueles que são contrários à SAF, que
entraram também na justiça, muitos não são nem sócios, outros são. E aí eu vejo rede social, as pessoas desdenhando, as pessoas querendo fazer troça de quem quer que a SAF saia. O Vasco virou isso, né, gente? Virou. E olha, eu juro para você, o meu Acorda Vascaíno hoje vai ser o Acorda Vascaíno mais curto que eu fiz nesses últimos dias. Porque eu não tenho mais paciência. Sinceramente, eu não tenho mais paciência. Eu passei uma noite tão agradável, tive a oportunidade de me distrair, cantar alto, poder colocar todo o meu amor pela música para fora, desfrutar de uma noite tão agradável com a minha mulher, minha filha, e com tantas pessoas que gostam daquilo que eu gosto, do mesmo grupo, das mesmas músicas, é algo tão bacana que eu não posso me desgastar com isso. Eu apenas fico muito triste, porque o Vasco é um clube que eu não sei aonde vai parar, sinceramente. Porque não é uma questão de ser bom para o Vasco ou não ser bom para o Vasco. O interesse de quem quer barrar a SAF é único. É saber se alguém está ganhando alguma coisa, se tem comissão para alguém. Sabe por quê? Porque essas mesmas pessoas gostariam elas de estarem ali. Elas gostariam até de também ganhar uma comissão. E eu tenho certeza que quem está dentro estaria gritando da mesma forma. Porque o Vasco virou isso. Virou mesmo. E o torcedor do Vasco, por isso eu botei na capa o título O Frango da Padaria. Sabe aquele frango que fica girando? Que a gente vê várias vezes, crianças, eu já me vi nesse momento, parado ali, olhando lá de fora, achando aquilo bonito, doido para comer um frango daquele. Quando era menino, quando era garoto, tinha aquela vontade, né? Às vezes a gente não tem a grana, garoto, né? Tem que pedir pro pai, mas está na rua, acha aquilo tão bonito. O Vasco virou um frango, só que um frango mal passado, mas um frango de padaria. Porque o torcedor do Vasco fica do lado de fora, vendo aquilo girar, dourar, gostoso de poder comer, apesar de ser um frango já antigo, mas não consegue, absolutamente não consegue. Então me perdoe, torcedor, porque eu não estou nem com o espírito de ficar chateado, de ficar triste. E não estou aqui tendo partido para um lado ou para o outro. A minha opinião eu já dei. Se o Vasco não aprovar a SAF com um parceiro comercial, o Vasco vai fechar as portas. O Vasco não consegue andar. Eu ontem tive informações da visita do Paulo Brax e das pessoas ao CT, e eu digo a vocês, caros torcedores, que o Vasco está num momento muito difícil. O Vasco não tem dinheiro para pagar o Transferban, não consegue inscrever nem o Alex Teixeira. O Vasco tem um CT que o gramado não é cuidado, porque talvez não tenha grana para cuidar do gramado, e aí os jogadores se machucam, se lesionam. O Vasco teve até o mês de julho para pagar os salários, não sei se vai ter agosto, e aí alguém poderia dizer assim, poxa, mas como é que essa gestão não conseguiu fazer isso? Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Acho que a gestão está completamente errada, como eu acho que papou mosca na questão do Transferban, por exemplo. Mesmo que tenha sido avisado recentemente, podia ter tentado pagar isso logo, podia ter resolvido logo isso, em vez de tentar acordo com o Ricardo Sapino. Tudo bem que ele pedia 5 pau, mas de repente dava uma metade e se livrava disso. Mas, enfim, é tão difícil, cara, a gente falar sobre isso, porque eu não consigo pensar que o problema é de agora. Porque a gente vê, poxa, não tem dinheiro, não tem planejamento, Salgado prometeu 70 milhões, e aí a gente vai para a gestão antiga. Quando com o presidente Alexandre Campelo, se a gente teve 1, 2 meses de salário em dia, foi muito. Eu me lembro que eu dei notícia aqui no canal, era um dia de festa. O Vasco faz festa porque paga salário. E aí na época do ex-presidente Eurico Miranda, também não pagava. Direito de imagem atrasado, tudo atrasado. O Vasco é um clube caloteiro há anos. Já falei 2 situações que ocorreram comigo. Edmundo me deu uma entrevista em 1992, chateado porque a ajuda de custo dele estava atrasada.
E o Roberto Dinamite já falou aqui no canal, joguei 20 anos no Vasco, se durante um ano eu tive salário em dia, foi muito. Então, o problema é de agora, sim. É errado? É. Mas é um problema de antes, de antes, de antes e de antes, de antes, de antes. É um problema eterno. Então, torcedor, para mim é simples, é muito simples. Se tomara que eu esteja errado. Se não tiver uma... Esquece a SAF. Esquece a 777. Vamos lá. Se não tiver um aporte financeiro, e não é empréstimo, não é alguém chegar lá, colocar um dinheiro e receber a juros, não é mútuo. Se não houver um parceiro comercial capaz de botar dinheiro no Vasco e ele gerir, diferente do que aconteceu naquela palhaçada dos anos 2000 com o Nations Bank, que os caras botavam dinheiro alto, mas era o Vasco que geria. Deu problema, correto? Deu problema. Agora, se não acontecer alguém, uma empresa, um parceiro, botar dinheiro e ele gerir, quebra. Quebra. Não há solução. E o que mais me assusta é que essas pessoas que querem ver os contratos, querem por conta de entender comissionamento, não é porque eles querem ver se o contrato é lesivo ao clube. Cascata, balela, porque durante anos os contratos do Vasco todos foram lesivos ao clube, absolutamente. Contratos trabalhistas com jogadores, contratos trabalhistas com treinadores, contratos de publicidade. A gente viu o caso lá da pênalti, depois a gente vê aquele caso da Lasa, o próprio acordo com o Nations Bank, que rola ação, eu tenho informação até hoje em Nova York. Então, o papo é somente pelo seguinte, eu não estou no meio, tu não pode ganhar também não. Diz aí pro pessoal, quanto é que tu tá, seu bandido? Quanto é que você tá ganhando nesse negócio? A discussão é essa. Só que ninguém pensa que tem um Vasco para andar. O Vasco precisa andar, gente. Porque você que embarrera essa situação, você que coloca ação na justiça, você tem todo o direito. Eu não estou desmerecendo isso, não. É um direito seu, é um direito do sócio querer isso. Mas a gente sabe que não é com o intuito de ler o contrato, porque ninguém vai parar para ler 1000 páginas. Ninguém vai parar para ler 1000 páginas. É para ir direto, ó, viu? Fulano tá ganhando tanto de comissão. Ih, esse cara tá ganhando muito. Ih, esse cara aí tá se pagando. É para isso. Porque o Vasco virou isso. É o bélico. Essas pessoas se alimentam disso. O alimento de todas essas pessoas é a discórdia, é a acusação, é a briga, é o embate, é a satisfação de, em rede social, seja lá onde for, dizer, agora a justiça está sendo feita, você que é a favor da SAF, você vai dormir com o lombo quente. Que isso, gente? É todo mundo Vasco, cara. Todo mundo quer o time subindo ou não. É melhor ter o caos, o time não subir, para você dizer que a gestão atual é incompetente. E volto a dizer, se fosse ao contrário, talvez seria a mesma coisa, porque o Vasco virou isso aí. Só que eu tenho pena do torcedor, porque o torcedor do Vasco, eu não sei nem mais o que dizer o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco está desesperado. O torcedor do Vasco não sabe para onde correr. O torcedor do Vasco não sabe mais o que fazer. E sabe o que é triste? É a gente entender que o projeto da SAF, com a presença até do Paulo Brax, é algo que o Vasco nunca teve na vida. Ah, mas é revolucionário? Então mostra no contrato. Não precisa mostrar no contrato e ser revolucionário. Basta ser assim. Porque a gente não tem assim há muito tempo, nem assim, nem assim. O Vasco não tem nada, zero. O Vasco está falido, o Vasco está quebrado. Vocês entenderam isso? O Vasco não vai contratar ninguém na janela. Ah, mas está esperando a SAF para isso? Sim. Mas por que não vai contratar se a SAF não passar? Porque não tem dinheiro, amigo. Ah, mas como é que essa gestão não consegue botar dinheiro? Porque o Vasco não tem garantia. Poderia ser o Buda, o Locha, o Sunda, eu, o José, o Jean Faísca, que a gente não ia conseguir. Porque os argumentos são frágeis.
Porque tudo que você pede dinheiro, gente, você tem que dar uma garantia. O Vasco não tem, a não ser que você use o patrimônio do Vasco. Coisa que com a SA não é assim. O Vasco não está dando o seu patrimônio em troca, mas não vamos discutir isso aqui, porque essas pessoas não vão entender. Então me entristece. É duro, é complicado. Gostaria de ter meu celular desligado o tempo todo. Gostaria que o show do Ahá fosse para a vida. Porque é muito difícil a gente falar disso aqui. É muito difícil a gente ver um clube tão complicado. Enquanto isso, todos os clubes se reforçando, todos os clubes correndo atrás de jogador, todos os clubes se movimentando. E aí você vê o Cuiabá empatando com o Atlético Mineiro, o América Mineiro fazendo jogo duro com o Palmeiras, o Red Bull Bragantino, o Atlético do Paraná. Clubes que passaram o Vasco. Clubes que hoje têm mais representatividade no futebol nacional como resultado do que o Vasco. E isso não incomoda vocês? Não incomoda todos nós? A mim entristece. A mim me deixa muito triste. Muito magoado. Realmente muito, muito triste. Olha, parafraseando Morten Hackett, que é o vocalista do Ahá, eu diria que that blood that moves my body. Esse é o sangue que movimenta o meu corpo. Mas olha, o sangue está ficando escasso. Porque a gente vai perdendo as forças. A gente vai perdendo as forças. A gente vai ficando triste com tudo isso. Não sei o que falar para você, torcedor. Não sei. Só sei que provavelmente vai ter gente que vai dizer: ah, você também é isso, você também é aquilo, porque você apoia isso, você é aquilo. O Vasco virou isso aí. Vamos para frente da padaria ver o frango rodar. Quem sabe um dia a gente come esse frango. Mas hoje, ó, tá dando não. Vou descansar. Vou voltar para dormir. E sonhar com a noite maravilhosa que eu tive. O problema é que a gente tem que acordar para trabalhar. Encarar um momento desse tão difícil, tão triste, tão decepcionante. Prometi ser curto, mas não foi. Grande abraço. Bom dia. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, lá no Atenção Vascaínos. E eu volto à noite com o News. Esperando trazer alguma notícia, trazer alguma informação. Tá tudo parado, tudo amarrado, perspectiva difícil. E amanhã tem jogo. A gente espera que o Vasco, pelo menos dentro de campo, que esses jogadores deem essa alegria ao torcedor, cara. Porque é o mínimo que o torcedor do Vasco quer. Alegria em campo. Já que fora de campo tá muito ruim. Grande abraço. Tchau, turma.